Olá para você que nos acompanha aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário. Estamos juntos mais uma vez, informando, prestando serviços e trazendo os assuntos de interesse da nossa região do Grande ABC. Os nossos conteúdos, você já sabe, confere em repórterdiario.com.br. Tem também o canal no YouTube, RDTV Repórter Diário, e a nossa fanpage no Facebook, Jornal Repórter Diário, onde você pode ver os vídeos das edições gravadas de RD Online, e volta e meia temos edições ao vivo, é o RD Live, propiciando aí a sua interação com perguntas, com opiniões. E outras opções estão aqui, ó. Essa é a edição mais recente da RD em Revista, onde os assuntos mais interessantes aqui da região são esmiuçados, são mais detalhados aí, para que você se informe e forme opinião, tire suas próprias conclusões. E está aqui a versão impressa do Jornal Repórter Diário. Muitos dos nossos conteúdos são reproduzidos aqui, nossos conteúdos do online são reproduzidos aqui na versão impressa, que circula semanalmente em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E hoje nós vamos falar sobre inovação, sobre algo fundamental para movimentar a economia, movimentar econômica e socialmente a nossa região do Grande ABC. Nossa convidada é Ana Patrícia Morales Vilha, que já me definiram aqui nos bastidores como a mulher da inovação hoje em dia aqui no Grande ABC. Ela é coordenadora da Agência de Inovação da Universidade Federal do ABC. Bem-vinda, Ana Patrícia. Bem-vinda, eu adorei o título. A mulher da inovação. Adorei o título. Pela inovação e por ter uma mulher à frente das questões de inovação. Tem todo um contexto aí, né? Tem toda uma representatividade. Ana Patrícia, e o que representa essa agência de inovação? Eu já aproveitaria até para te perguntar qual seria o papel da universidade hoje quando a gente fala em inovação no Grande ABC. Bom, Gustavo, na verdade, inovação é uma das bases da Universidade Federal do ABC. Né? Ela surge no momento em que a UFABC se posiciona na região como um grande vetor de desenvolvimento da pesquisa científica, da pesquisa tecnológica, né? E inovação é uma parte deste processo, considerando que ao final de um determinado período da pesquisa, você converte esse esforço de pesquisa em novos produtos, em novos processos. Então, a gente entende que inovação é um elemento importante não só para a universidade, mas especialmente para a região do ABC, né? Cujo processo de desenvolvimento está muito associado a uma base industrial, né? E que necessita cada vez mais de produtos, de novos processos para manter a sua competitividade. Então, a gente vem e se instala num momento muito importante da região. A gente começa as nossas atividades em 2006, né? E efetivamente produzindo pesquisa num período em que a região do Grande ABC precisa buscar meios para ampliar seu quadro de competitividade, né? Considerando até a trajetória de esvaziamento do tecido industrial a partir dos anos 90, né? E a gente entende que o tecido, especialmente científico, acadêmico, contribui para o aumento da competitividade, para a atração de investimentos, para a atração de recursos, de novas empresas, né? Acho que essa é um meio, uma abordagem de enxergar a região como um vetor de competitividade. Eu acho que cada vez mais, né, hoje, cada vez mais do que nunca, por conta dessa crise econômica, política, a região ela precisa redefinir a sua vocação, o seu caminho, e a gente ouve muito quando se fala do polo tecnológico ou do parque tecnológico aqui da região do ABC, a gente ouve muito sobre as universidades, não só no caso a UniABC, mas as universidades como protagonistas aí, no caso das incubadoras de ideias e tudo mais. Na verdade, nessas regiões, as regiões mais exitosas ao redor do país, né, a gente tem outros exemplos, eu mencionei já no evento que eu participei, inclusive com o Gustavo, que é o COFIP, regiões importantes que têm mostrado vigor econômico, são regiões onde você tem claramente uma sinergia da indústria com as universidades, né? As universidades acabam se posicionando como um vetor importante para estimular o empreendedorismo, para estimular o desenvolvimento e a capacitação de novos negócios, para criar uma massa crítica importante de formação de conhecimento crítico que pode ser internalizada nas empresas. Então, a gente entende que a universidade assume um papel importante. A questão do polo tecnológico, né? Quando a gente fala de polo tecnológico, especialmente considerando a região do ABC, a gente está falando de um conjunto de atores
que de certa forma se envolvem, interagem para produzir conhecimento e para produzir tecnologias críticas para o desenvolvimento econômico daquela região. A gente acredita que nesse contexto, nessa abordagem do polo tecnológico, não tem como fugir do papel da universidade. Ela como a grande incentivadora no sentido de desenvolvimento de novas tecnologias, de interação com as empresas, né, na medida em que ela consegue transferir esse conhecimento para a conversão de novos produtos, de novos processos, para o fomento a novos negócios, né? Gustavo comentou a respeito da criação da incubadora tecnológica, né? A UFABC é um desses atores que entra na região com essa missão de tentar estimular a geração de novos negócios, né? Então, a gente entende que é também um papel da universidade fazer essa integração para a criação de um polo na região do ABC. Eu acho até importante a gente esclarecer aí para as pessoas que ficam na dúvida, de repente, o que seria o polo e o que seria o parque, né? Porque cada cidade pode ter o seu parque tecnológico, seria isso, Ana? Boa. E o contexto formaria o polo? Na verdade é uma confusão conceitual do que compreende um polo tecnológico e do que compreende um parque tecnológico. Um polo tecnológico concentra esforços de todos os municípios de uma determinada região, né? Então, quando a gente fala de polo, a gente está falando das ações ou dos esforços de inovação nos municípios, né? E que de forma integrada acaba redundando num polo tecnológico, de forma sinérgica com uma governança, mas ainda respeitando a autonomia e as vocações de cada município, você tem num contexto integrado a caracterização de um polo. Agora, você pode também ter, e eu acho que nos últimos anos os esforços dos municípios têm sido um pouco mais desarticulados, que é a de criação de centros de inovação, parques tecnológicos, e que são ações relativamente autônomas, distintas, não muito integradas. Então, o que se pretende... E que Santo André, inclusive, teve aprovado o projeto de um parque tecnológico. De um parque tecnológico. E mais recentemente, tem se mobilizado para tentar criar, a partir desse credenciamento, um polo tecnológico, né? Nós, da UFABC, entendemos que o esforço integrado dos municípios passa a ser o melhor remédio, né? Eu acho que a desarticulação não é agradável, não é salutar, produtivo na região do ABC, sem dúvida nenhuma. São municípios muito integrados, muito sinérgicos. A ideia de pensar a região passa a ser muito mais interessante do que pensar esforços atomizados, pouco articulados. Ninguém ganha com isso. E, de repente, para que a região, ela, aí englobando os 7 municípios, reconquiste também seu protagonismo, não só na indústria, porque quando a gente fala, por exemplo, em potencial de consumo da nossa região, o ABC já foi 3º colocado em potencial de consumo no ranking nacional, atrás de São Paulo e Rio. Hoje nós estamos na 5ª posição, atrás de São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte. Então, de repente, Belo Horizonte, o último estudo já foi publicado, o ABC teve uma tímida aí, reação, um resultado positivo aí, ainda que tímido, e Belo Horizonte teve uma queda aí nesse potencial de consumo. Então, de repente, o ABC pode se reposicionar nacionalmente. Eu acho até interessante isso. Já que eu falei de potencial de consumo, existe um elo, quando a gente fala em inovação, Ana Patrícia, envolvendo indústria, comércio, serviços, existe essa comunicação é determinante? É desejável, tá, né? Embora seja desejável, que a gente verifica que na região do ABC ainda existe um hiato, né? Um hiato especialmente das universidades com esse setor de comércio, de serviços e o setor industrial especialmente, que é aquele que é o grande gerador de novos produtos, de novos processos. E não deveria, né? Porque todos deveriam entender que é uma cadeia, não é? Um vai ser beneficiado. Na verdade, esse comportamento que deveria ser sinérgico não é uma característica apenas da região do ABC. A gente entende que o país também encontra dificuldade de estabelecer sinergias, né? E isso se deve a uma série de fatores históricos, né? Claramente nós fomos criados, né? O desenvolvimento da indústria brasileira foi muito criada pautada no desenvolvimento de tecnologias e de demandas muito distintas do movimento da própria academia, né? E outros setores que são subjacentes à indústria, como o comércio, serviços, também criados a partir de uma lógica muito distinta dessa lógica de sinergia. Isso é muito negativo, né? O que se espera é que haja integração mesmo. Esse recado também se aplica à região do ABC, que também tem
um processo muito autônomo, muito distintivo das ações entre esses diversos atores, né? Então, o papel do consórcio, o papel da agência de desenvolvimento vai ao encontro dessa tentativa de articular esses atores, porque juntos a gente complementa recursos, divide riscos, divide custos, né? A gente ganha complementaridade. O desafio é atrair, não é muito mais, porque até durante a posse do prefeito de Santo André, do Paulo Serra, como novo presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico aqui do ABC, foi colocado isso, do desafio de se atrair outras, por exemplo, associações comerciais dos municípios, porque efetivamente só a de Santo André vinha participando ali da agência. Então agora a proposta é que todas de fato tenham um protagonismo, sejam atores que articulem mesmo, ativos. Né, dentro do processo. Eu diria até não só as associações comerciais, mas também os sindicatos, né? Os sindicatos assumem um papel importante na região do ABC, um papel muito ativo. Eu acho que eles têm condições também de participar desse processo mais integrado, né? As universidades, as empresas, as prefeituras. As indústrias em seus vários setores, eu Sem acredito dúvida. também, não é? Porque a gente tem aqui não só a força automotiva, mas a indústria química também é muito forte. Claro. A gente tem o polo da cosmética em Diadema, tem seus polos aí. Aí a gente vai ao encontro daquela discussão que nós fizemos, que é a importância dos arranjos produtivos locais, dos conglomerados industriais, que são importantes vetores também de reforço de uma base consistente, homogênea, de pequenas empresas que eventualmente não têm condição, não têm poder de barganha, de interação com esses outros atores, e que na medida que se integram em conglomerados, conseguem uma voz um pouco mais ativa nesses processos de interação. E que dependem muito, né? A gente até promoveu um debate aqui sobre esse assunto, no caso de São Bernardo, com o APL Moveleiro, e outros arranjos produtivos locais de São Bernardo, dependem muito também dos agentes públicos, né, das prefeituras articulando, e hoje a gente vê isso um pouco estagnado. Na verdade, isso tem que ser plataforma de governo, né? Até então, os arranjos produtivos, né, nas cadeias produtivas da região do ABC tinham o reforço das próprias prefeituras, especialmente de São Bernardo, que sempre puxou importantes cadeias produtivas, mas também Mauá com química, petroquímica, Diadema com cosmético, né? E, de certa forma, nessa renovação do quadro político, isso, de certa forma, ficou um pouco parado, pelo menos até o momento, né? A gente tem aí um período de gestão que se avança, né? Ainda tem tempo para fazer o reposicionamento dessas questões na agenda, retomar o diálogo. Retomar o diálogo. É desejável, sem dúvida nenhuma, o papel do poder público. Eu ia te perguntar isso, até que ponto esses arranjos produtivos locais eles dependem do poder público? Na prática, a estrutura de governança não depende tanto da prefeitura, né? Os arranjos eles dependem de uma governança ou de uma liderança que pode vir da própria indústria ou mesmo das prefeituras. Por que é desejável o papel, a moderação do poder público, né? Porque o poder público, de certa forma, tem arranjos para moderação, para indução e para incentivos do ponto de vista do marco regulatório local, para incentivar a produção, a colaboração, as compras coletivas. Você tem uma série de incentivos que podem ser moderados ou trabalhados pelas prefeituras. Agora, na ausência do papel protagonista do poder público, você tem saídas, né? As estruturas de governança podem sair das próprias cadeias produtivas, eventualmente das próprias universidades, puxando isso, né? Até pelo conhecimento que ela consegue gerar e que ela consegue induzir. Você pode também ter a indução por outros atores, né? Não é determinante o papel do poder público, é desejável, por vezes não é suficiente. Como estamos vendo, né? Agora, Ana, diante disso que a gente conversou, da importância dessa sinergia entre indústria, comércio, serviços, o papel da tecnologia, falamos do polo tecnológico, diante de tudo isso, esses projetos, os próprios arranjos aí produtivos locais, agência, consórcio, eu falei há pouco tempo agora atrás sobre crise econômica, política, o nosso país vive um momento de desconfiança, de incertezas. Esses projetos que estão em andamento aqui na região do ABC, como que eles ficam na sua visão? Quais as perspectivas para eles? Há algum tipo de interrupção nesses projetos coordenados aqui na região? Bom,
de certa forma, sempre há alguma paralisação, algum impacto, né? Evidentemente, porque você tem um conjunto de ações movidas por uma outra gestão. Muitos desses projetos eles passam a ser revisitados, alguns paralisados, outros tocados à frente. E você tem um reposicionamento da própria agenda política do que se pretende para a região do ABC, né? É claro que isso tem algum impacto, né? O que se espera, talvez, é o papel do consórcio em fazer esse realinhamento da agenda política para a região, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, né? Então, nesse sentido, uma agenda, um planejamento de ações, considerando essa nova composição política de longo prazo, né? Tentando pensar a região do ABC para 2030, hipoteticamente, é uma agenda interessante, né? Se há alguma recomendação que eu faria para a região do ponto de vista do planejamento político, tecnológico, econômico, é repensar a região de médio e longo prazo. Né? Para que não se fique na dependência da troca de poder, da troca de comando. Perfeito, é isso mesmo, Gustavo. A ideia é pensar um plano que possa ser seguido independentemente dos processos de transição que se colocam na esfera política, né? Uma agenda que se coloque de longo prazo. Claro que isso também depende do comprometimento das futuras gestões, né? Mas um plano diretor que aviste o que é o FABC, não, na verdade, o que a região do ABC quer ser, passa a ser também um elemento importante do ponto de vista da gestão da região, e aí o consórcio tem um papel predominante nisso. Papel junto com a agência, evidentemente. Sem dúvida alguma, né? E para terminar aqui, a gente nem abordou isso, mas é uma realidade também hoje aqui, que a gente espera que mude em breve, a importância de tudo isso para frear o desemprego, não é? Aqui na região, que a gente tem altas taxas de desemprego, e voltando aí, a gente começou falando da universidade, eu quero terminar falando da universidade, o quanto o FABC e as outras universidades formam também mão de obra qualificada, que de uma certa forma, por projetos que se perdem no meio do caminho, elas não são retidas aqui na região, né? A gente não retém a mão de obra formada aqui. Esse é um aspecto delicado, né? Porque, na verdade, a gente tem uma massa de mão de obra muito qualificada, especialmente no campo das engenharias, no campo da comunicação, no campo da gestão. A UFABC, naturalmente, acaba e avança na formação de formação crítica no campo das engenharias, no campo das ciências naturais, física, química, biologia. Mas o que se espera é que essas empresas que estão instaladas na região tenham condições de absorver uma mão de obra dessa natureza, né? Falo em nome da UFABC, mas naturalmente a gente tem outras instituições importantes na região que formam também esse conhecimento crítico e que naturalmente não custa barato, precisa ter uma base instalada que reconheça a importância dessas competências, e o que a gente vê é um esvaziamento de empresas que valorizem, que precisam de um conteúdo como esse, né? De forma subjacente, a gente enxerga na região um movimento importante e que é paralelo, né, não é excludente, que é a de criação de novos negócios, né? Para além da instalação dos negócios mais maduros, que estão muito arraigados na lógica das empresas multinacionais e que vem aí com um movimento de criação de novos negócios. Então, parte dessa mão de obra criada, instalada na região do ABC, pode ser absorvida pelos novos negócios da região, que podem sim se instalar e significar aí um redirecionamento, uma ressignificação do papel da região, que está muito baseada no papel das multinacionais, que evidentemente assumem um papel importante no processo de geração de emprego, mas que permitem também pensar modelos alternativos de retenção dessa massa que se forma na região e que por vezes precisam sair da região porque não encontram espaço no mercado de trabalho. Então, estimulou o empreendedorismo mesmo, né? Que eu dúvida. sei que lá na UFABC vocês também promovem e levam os alunos, né, à prática disso tudo, né, como quando a gente fala de inovação. Sim, a gente tem trabalhado nessa direção, né, buscar a partir da inovação também pensar modelos de negócios, pensar modelos de geração de renda, de geração de negócios a partir do empreendedorismo. Então, essa é uma agenda legítima dentro da Universidade Federal do ABC. Nós temos aí a criação da incubadora tecnológica, que veio em boa hora também, junto com as ações em paralelo que a gente desenvolve, já na formação dos alunos, pautando a questão do empreendedorismo como uma prática legítima. Então, eles já saem formados com alguma noção
de empreendedorismo. Então, a gente reconhece nisso um papel importante. Ana, obrigado por ter vindo, por ter falado aí com a gente sobre esse assunto que é tão interessante e tão necessário para o nosso ABC, né? Eu que agradeço, muito obrigada. Essa é Ana Patrícia Morales Vilha, que é coordenadora da Agência de Inovação da Universidade Federal do ABC, da UFABC. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu lembro que os conteúdos da RD Online você confere em reporterdiario.com.br, no canal no YouTube, tem também o Facebook. As outras opções são aqui, ó, a versão impressa do jornal Repórter Diário, semanalmente nas 7 cidades do Grande ABC, e também a RD em revista. Tá certo? A gente se vê numa próxima. Valeu!